Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E hoje no Soundbite temos a Ana Sá Lopes. Ora, viva Ana! Viva Ruben, tudo bem? Ana, para quem tinha saudades de Passos Coelho, parece que ele voltou em força a semana passada com a apresentação polémica de um livro bastante conservador. Esta semana com uma entrevista ao Observador, aqui feita à rima, que vamos ouvir agora em certo. Troika, a partir de certa altura, percebeu que havia um problema com o CDS. E passou a exigir cartas assinadas pelo Dr. Paulo Portas. Eu julgo que ele não sabe isto, não é? Para impedir uma humilhação do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, eu obriguei o Ministro das Finanças a assinar comigo e com ele a carta para as instituições. O que a Troika exigia era uma carta dele, assinada por ele, porque não confiava nele. Pela primeira vez em muitos anos, Pedro Passos Coelho fala a Maria João Avilés e Ana vem falar sobre o período de governação, estes anos da Troika, e deixa aqui já, este som que acabamos de ouvir, deixa aqui de certa maneira, como dizia quando era mais novo, baixar a bolinha a Paulo Portas, porque no fundo vai dizer que a Troika não confiava no então líder do CDS, Ana. O que é que Passos Coelho nos quis dizer com esta entrevista? Eu acho que Passos Coelho quis nos dizer que tinha uma força de bloqueio, agora entre aspas, ele não usou esta expressão, dentro do próprio governo que era o CDS. Foi uma coisa, na altura nós soubemos que foi tornado público que a aposta chegou a admitir-se, era a famosa admissão irrevogável. Inclusive falou à imprensa quando, por exemplo, Passos Coelho queria mexer nas medidas sobre os pensionistas. Exatamente, e ele chamou a imprensa ao Caldas para dizer que era contra. Lembro-me desse episódio aliás, também. O Passos Coelho lembra-se bem disso, porque diz como Paulo Portas erradamente chamou a TSU dos pensionistas. Passos Coelho queixa-se muito de quão publicamente o CDS defendia posições contra as do Primeiro-Ministro e que aliás, uma grande parte da entrevista, uma grande parte não é muita, uma parte que é criticar o Tribunal Constitucional, que o Tribunal Constitucional foi também criou bastantes dificuldades ao Governo e sabemos que obviamente que reprovou algumas medidas que o Governo queria avançar, mas é interessante como a parte do CDS e de Paulo Portas em especial, que era o líder do CDS, só faltou de acrescentar que nem a Troika confiava nele, nem eu também. Só faltou acrescentar e eu também não, mas não disse. Mas prova que também não e que as relações nunca mais foram as mesmas é que Pedro Passos Coelho vem revelar isto numa entrevista pública. Deixa-me perguntar, Ana, mas falo para acertar contas com o passado ou já com vista ao futuro, com vista às eleições presidenciais que se vão seguir? Eu acho que é impossível. Claro que isto é uma entrevista em que Pedro Passos Coelho revisita o passado. Falo pela primeira vez em 10 anos, em 8 anos. Pedro Passos Coelho falo, também é importante que se diga isto, que há aqui também uma coincidência, que também não é tudo, isto não é tudo uma conspiração. Maria João Avilés convidou para falar da Troika que entrou em Portugal em 11 de Abril, portanto o aniversário foi agora do pedido de ajuda externa. Portanto, há aqui uma razão, calendário, para que obviamente que a entrevista já devia estar pedida há que tempos, mas queria ser feita. Ele próprio admite que nunca podia dar esta entrevista em campanha eleitoral, porque iria prejudicar a AD. Mas que ainda bem que, pronto, o calendário, que agora já se sente mais à vontade para falar. Mas acho que sim, acho que tens razão, acho que nada não pode ser lido como, sendo que nós sabemos que Pedro Passos Coelho é um possível candidato presidencial e Paulo Portas, já em 2 entrevistas que deu, não negou essa possibilidade, achou que essa possibilidade podia estar em cima da mesa. Portanto, claro que ele está a marcar Paulo Portas. Só que o espantoso é que eu acho que é melhor para a imagem de Paulo Portas aparecer como o bonzinho perante o mau Passos Coelho, porque Passos Coelho admite que a TSU foi um erro político e que chegou a ser chamado a atenção para isso pelo próprio Presidente da República, Cavaco Silva. Admite que teve grandes problemas de comunicação e que podia ter feito melhor comunicação e que aparecia muito duro. Ele próprio admite que aparecia perante as pessoas, pelo povo, como tinha uma forma muito dura de comunicação, como muito insensível, mas depois não retira conclusões, ou seja, a conclusão que ele retira não podia ser de outra maneira, porque senão eu não podia ir para ali chorar. Não podia aparecer um primeiro-ministro vacilante que estivesse ali a chorar,
Portanto, mas ele admite que não foi a melhor maneira como comunicou com os portugueses. O que eu não me parece é que ele tenha retirado, dizendo isto, que ele tenha, daqueles anos todos da Troika, reconhecido que houve de facto erros, mesmo aquele do ir além da Troika. Ele diz que foi mal interpretado, porque o que queria dizer não era ter medidas mais duras, era, por exemplo, em termos de privatizações, ainda privatizar mais, sendo que ele já privatizou bastante e foi bastante. Sim, e só não privatizou mais também porque o CDS não deixou. Eu lembro-me do caso da RTP, não é? A RTP não foi privatizada por causa do CDS. Exatamente, foi um caso óbvio, que depois, hoje em dia, já é consensual no país de que a RTP não deve ser privatizada, mas naquela altura foi uma coisa muito, muito, mesmo muito grave. Portanto, o que eu não acho é que a imagem do Paulo Portas, paradoxalmente, sai melhor do que se calhar Pedro Passos Coelho gostava, porque tendo em conta que a memória que os portugueses têm daquele período é uma memória tão dura, foi tão difícil atravessar aquele tempo da Troika, houve tanto desemprego, os salários estavam a ser cortados, foram momentos em que não se sabia como é que ia ser o dia seguinte, se tínhamos emprego no fim do mês, se podíamos pagar a casa. É um momento... Eu era razoavelmente miúda e não tinha responsabilidade para pagar contas quando foi o Bloco Central de 1983-85, que também teve quando chamou o FMI um programa do FMI, exatamente. Lembro-me de haver pouco dinheiro, mas não tinha responsabilidades. Portanto, isso libertava-me, de certa maneira. Agora, aqui não. Isto foi duríssimo. Isto foi duríssimo para pensionistas, para as pessoas que trabalhavam e viam o seu emprego a acabar. Portanto, a ideia de que Paulo Portas tentou que o programa fosse menos duro, ou que terá sido força de bloqueio para Passos Coelho, mas eu acho que aos olhos do povo isto melhora a imagem. Sinceramente acho. Não queria deixar de te perguntar também sobre outra das coisas que Passos Coelho disse nesta entrevista ao Observador, precisamente sobre o atual primeiro-ministro Luís Montenegro, quando Passos Coelho vem quase a assumir a autoria da criação política de Luís Montenegro. No fundo, ele só é primeiro-ministro porque foi líder parlamentar nos tempos de Passos Coelho, primeiro-ministro. Eu acho que foi uma deselegância muito grande da parte de Pedro Passos Coelho dizer que era o criador de Luís Montenegro e que se não fosse Luís Montenegro nunca seria nada na vida. Basicamente foi o que Passos Coelho disse, dizer que se não fosse líder parlamentar nunca teria podido almejar chegar a líder do PSD. Quando, enfim, vamos, quer dizer, uma coisa não implica a outra. Há pessoas que chegaram a líderes de partidos sem terem passado pelo cargo de líder parlamentar. E foi isso que lhe deu a hipótese. E depois confesso uma coisa muito interessante, que votou em Luís Montenegro, embora discretamente, sem tomar posição pública, em vez de Jorge Moreira da Silva, que é mais de centro, mais centrista, e Passos Coelho teve uma evolução, tornou-se mais liberal à medida que os anos avançaram. E Jorge Moreira da Silva era totalmente contra o acordo do Chega nos Açores, que Passos Coelho sabemos que hoje criou o acordo do Chega a nível nacional, mas eram muito amigos. Jorge Moreira da Silva associou a Passos Coelho na JST. Portanto, isso até hoje não era público, que Passos Coelho tinha apoiado o Luís Montenegro ou tinha votado em Luís Montenegro e não em Jorge Moreira da Silva, mas pensando bem e tendo em conta os percursos de ambos, faz sentido porque este centrismo de Luís Montenegro é um centrismo que, temos que reconhecer, foi arranjado à 25ª hora, não é? Enfim, pronto, agora fez lá aquele aumento de impostos, aquela diminuição de impostos do PS, do outro partido centrista. Podemos levar isso para esse lado, um dos centrismos de Luís Montenegro é não ter descido os impostos do IRS como nós julgávamos. Realmente não vai descer coisa nenhuma no IRS, a não ser umas minudências, vai a descer no IRC. Isso já não é tão centrista, é mais à direita.
Falaremos sobre isso noutra altura. Já ontem falámos sobre a questão do IRS, mas o IRC vai dar muito que falar, tenho a certeza. Mal o novo governo aprova esta medida. Ana, um beijinho e até amanhã. Até amanhã, Ruben. Obrigada. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.